A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e esse dia que se inicia. Glória a Deus, Ele é maravilhoso, poderoso, digno de toda honra e digno de toda glória. E eu creio, se você se levantou, se você acordou, é porque Deus te deu uma nova oportunidade. E mesmo não merecendo, porque somos falhos, pecadores, mas veja, enxergue a bondade de Deus. Talvez você está cercado ou cercada de tantas dificuldades que você não consegue enxergar as maravilhas que Deus tem feito. E se levantar, respirar, você sair da sua cama, você ir trabalhar, isso é puro agir de Deus. Então agradeça. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Nós estamos aí se aproximando de 600 inscritos. Glória a Deus, Ele é maravilhoso. E nos comentários eu quero que você deixe muito, mas muito pedido de oração. Se você não está fazendo isso ainda, pastor, mas eu assisto pela televisão. Pega o seu celular, entra no canal só para poder deixar o seu pedido de oração. Deixa o nome do familiar, deixa o nome dos filhos, deixa o nome dos seus sobrinhos, deixa a área da sua vida que precisa de oração, tá certo? Que ao final do vídeo nós vamos orar pela vida de todos. O meu copo com água já está aqui preparado, tá certo? Porque nós vamos consagrar a Deus. E eu creio que através dessa água, Deus ele vai te alcançar. Prepare o seu também, ou o copo com água, ou a garrafinha com água. Eu vou registrar o nome de algumas pessoas que estão deixando aí nos comentários os seus pedidos de oração. Por exemplo, a Selma da Silva pede oração pela saúde de Caio. A Maria Souza Santos pede oração pela sua família. A Rose Paixão pede oração por Viviane, Vinícius, Levi, sua mãe Manoelita, Dona Rosa é Manoelita, e o seu Rosalino. Nós vamos orar. A Irineide da Silva dos Santos pede oração pela sua vida e família. A Rosinha Oliveira pede oração pela vida sentimental. A Mariluz Gonçalves Cardoso pede oração pela cura dos tios Daniel e Tadeu e pede oração pelo seu pai Joaquim. Vamos orar, dona Mariluze. O Damião Chargas, ele pede oração pela sua saúde, pela sua família, e deixa o nome de Zenilda, Iana e Igor, e nós vamos orar pela vida de todos. Continua deixando aí embaixo nos comentários os seus pedidos de oração, que eu creio que através do nosso clamor Deus vai trazer a resposta. Amém? Deixa eu consertar aqui o celular por conta do suporte. Isso. Pronto, glória a Deus. A minha Bíblia, ela está aberta no livro de Gênesis e no capítulo 37, a partir do versículo 12. Jacó, ele pede ao seu filho José para que vá ao pasto ou ao campo para ver como os seus irmãos estavam. José não tinha atingido ainda uma idade para poder estar no campo com os irmãos trabalhando, mas um dia o seu pai ficou preocupado e falou bem assim, e como foram os irmãos de José apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José. Está escrito aqui Israel porque Deus mudou o nome de Jacó, tá bom? Mas foi Jacó que perguntou ao seu filho José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Ou seja, José, ele obedeceu ao seu pai, indo até o local que os irmãos estavam, ou indo à procura. Mas, para quem não sabe, existia um conflito muito grande naquela família, não por parte de Jacó ou por parte de José, mas os irmãos de José não gostavam dele. Na verdade eram 12 irmãos, José
ele era o penúltimo, né, o 11º, e o último foi Benjamim. Então Benjamim ainda era bebê, mas se a gente voltar são 10, ou seja, os 10 irmãos, tirando José e Benjamim, os 10 irmãos não gostavam de José. Pastor Felipe, mas por que eles não gostavam? O que era que José fazia? José provocava? Não. É porque José ele já era diferente, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Você ter o propósito de Deus ou ter um propósito de Deus na sua vida não te faz melhor do que outra pessoa, mas te faz diferente. E José era um filho que agradava muito, chamava muita atenção de Jacó. Então, consequentemente, Jacó ele demonstrava o maior amor, o maior cuidado a José, e os seus irmãos percebiam isso, e por causa disso os irmãos tinham inveja, tinham ódio, não gostavam dele. E certamente que quando José chegasse até o local que os irmãos estavam apacentando o rebanho, os irmãos iriam pensar que José estava ali para poder fazer um tipo de fiscalização e levar informações para o seu pai, mas na verdade José só estava ali porque o seu pai tinha o enviado. E a palavra de Deus diz, nós vamos adiantar um pouquinho, no versículo 18: de longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar, e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. A que ponto chegou a inveja dos irmãos de José? Ao ponto deles conspirarem para poder matar. E como José tinha dito a eles os sonhos que ele teve, aí o ódio, a raiva, a inveja aumentou mais ainda. Deus ele quer trazer essa mensagem nessa manhã para mim e para você, para poder nos dizer que muitas das vezes nós seremos odiados sem causa, apenas pelo fato de Deus ele ter um propósito na sua vida. E você se pergunta: mas por que essa pessoa não gosta de mim? Por que essa pessoa me persegue? Por que ela tem ódio de mim, tem inveja? Existem dois tipos de inveja, e eu quero que você grave bem. Existe a inveja declarada e a inveja disfarçada. A inveja declarada é aquela que as pessoas que nos conhecem, que tem inveja, né? Ou talvez até que não conhece, porque a inveja também vem de quem a gente não conhece. Pessoas que você tem na rede social que você nem sabe o nome da pessoa, mas a pessoa te acompanha, a pessoa ela vê o que você posta e queria estar no seu lugar, queria ter o que você tem. Então a inveja declarada é como a inveja dos irmãos de José. Os irmãos de José não escondiam que não gostava de José, que tinha inveja mesmo. Agora a inveja disfarçada é aquela inveja que a pessoa ela tem, mas ela não demonstra. Então nós temos que ter muito cuidado com a inveja declarada. A inveja declarada você já percebe, porque a pessoa ela mostra, mas eu digo para vocês que pior é a inveja disfarçada, porque a pessoa ali se diz que é seu amigo, sua amiga, seu vizinho, sua vizinha, mas na verdade quer o que você tem, quer o carro, quer o casamento, quer o marido, quer a esposa, quer os animais que você tem, quer a sua televisão, quer o seu armário, quer a sua empresa, quer a sua loja. E a inveja, a palavra de Deus diz que apodrece os ossos, é pior do que feitiçaria. Nós vamos orar daqui a pouco para repreender a inveja, porque a inveja ela está no nosso dia a dia, está no nosso ambiente de trabalho. Olha a inveja onde estava, dentro da própria família. Então, ou seja, nós vamos pedir para Deus: Senhor, nos livra tanto da inveja disfarçada como da inveja declarada, porque a que ponto chegou a inveja? Observa que quando o Caim matou o Abel, em Gênesis aqui também, lá no início, acho que é Gênesis 4, observa que a palavra de Deus ela relata que o Caim não se agradou porque Deus tinha aceitado a oferta do seu irmão. E o que foi que Caim fez? Matou. Por causa de quê? Da inveja. Ele queria que Deus também aceitasse, mas ele não fez uma oferta que tinha agradado a Deus, por isso que ele não foi aprovado por Deus. Então, ou seja, aquela pessoa que ela
admira o que você tem, ela deve procurar saber qual foi o caminho que você trilhou, mas muitas das vezes essas pessoas não querem acordar de madrugada, não querem orar, não querem jejuar, não querem fazer votos ou ofertas a Deus. Essas pessoas, elas não querem suar, não é verdade? Mas ela quer ter aquilo que você tem, não é verdade? Não quer pagar o preço, como a gente diz, não é verdade? Mas quer ter aquilo que você tem. Então nós temos que vigiar, porque infelizmente a inveja está ao nosso redor. E pior, como eu acabei de falar para vocês, existe a inveja disfarçada e a inveja declarada. A inveja disfarçada é aquela inveja que é a pior de todas. A pessoa está ali te abraçando, entra dentro da tua casa, entra e sai dentro da tua casa, tem acesso à sua intimidade, tem acesso à sua vida, e está ali torcendo para que você chegue até ela, contando que você brigou com seu marido, brigando com a sua esposa, brigando com seus filhos. Por isso que o que acontece dentro da sua casa, você tem que deixar dentro da sua casa, não ficar espalhando para as pessoas a sua intimidade, porque vai que alguém está torcendo ali para você se separar do seu marido, e quando você se separar, a pessoa querer o seu marido, querer a sua esposa. Você acha que não? Esse é o mundo que vivemos, e grande deve ser a nossa vigilância. Mas a oração, ela neutraliza toda ação do diabo, toda inveja, toda ação maligna. E nós vamos orar agora. Feche os seus olhos. Pai maravilhoso, graças eu te dou por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aqui falando com o Senhor e recebendo a tua direção. E eu repreendo agora a inveja em nome do Senhor Jesus. Eu sei que tem pessoas agora que estão sendo vítimas de inveja, pessoas que, como os irmãos de José, estão conspirando, estão planejando. Quando essa pessoa ela chega a um local, quando avista ela, já começam a falar. Pessoas que estão querendo o cargo que essa criatura tem na empresa dela, mas a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar. Então eu repreendo agora a inveja que quer atingir a família, a saúde, a vida financeira, econômica. Eu repreendo agora a inveja que quer atingir o chamado, o ministério dessa pessoa. E eu repreendo agora toda a conspiração, repreendo a inveja disfarçada e a inveja declarada em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu determino proteção de Deus sobre a vida de cada pessoa. Te apresento os nomes que estão nos comentários. Atende, meu Deus, a oração, o clamor de cada pessoa. Traz a resposta, a cura, a libertação, a prosperidade. Te apresento os nomes que estão aqui no azeite e consagro ao Senhor esse copo com água. Quem beber dessa água receba a proteção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia.